boa noite, boa tarde, bom dia. Nós estamos em mais uma aula de Epístolas Gerais. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Você está no portal do Instituto Fastef. Nós estamos ao vivo com os alunos do curso EAD. E você que está assistindo gravado, hoje vai receber aí conhecimento avançado. Nós vamos falar nessa aula de número 4 de Epístolas Gerais, de duas epístolas. Nós vamos falar hoje de 2ª de Pedro, já que na aula anterior nós vimos a primeira carta de Pedro, e se você não assistiu essa aula, vai lá no portal de alunos e assista a aula da primeira epístola de Pedro. E também hoje nós vamos fazer uma dobradinha com a carta de Judas, deixando para a próxima aula, obviamente dando tempo, na próxima aula, as 3 epístolas de João. Então eu separei assim, a gente vai ver hoje 2ª carta de Pedro, a gente vai ver a carta de Judas, e na semana que vem, na próxima aula, nós veremos aí as 3 epístolas de João. 1ª, 2ª e 3ª de João. Eu gosto sempre de mostrar esse mapa mental aqui para vocês das 8 epístolas que nós estamos estudando nesse módulo. Já estudamos nas primeiras aulas Hebreus, falando sobre a superioridade de Cristo, Tiago, falando sobre fé e obras. Na última aula, nós aprendemos como vencer em meio ao sofrimento, falando da primeira epístola de Pedro. Hoje, nós vamos estudar a 2ª epístola de Pedro, falando sobre o crescimento e também falando sobre a graça. E ainda teremos a semana que vem a 1ª de João, falando de comunhão e confiança dos filhos de Deus. A 2ª de João, eu vou tentar fazer na próxima aula, os falsos mestres, e fechando o nosso módulo do mês com exortação e elogios da 3ª epístola de João. E ainda hoje nós vamos estudar também Judas, porque a carta de Judas, que é a última dessas epístolas gerais e que fica na sua ordem lá bíblica, um pouco antes de Apocalipse, falando sobre a apostasia. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco mais. Hoje nós vamos trabalhar a 2ª epístola de Pedro no primeiro momento. É essa epístola que nós iremos trabalhar, 2ª epístola de Pedro, e num segundo momento de aula nós estudaremos a carta de Judas. Introduzindo essa carta da primeira epístola de Pedro, nós podemos começar com o texto do capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui Pedro, ele já nos dá as prerrogativas do seu ministério. Ele fala do seu apostolado, ele fala que ele é um servo de Cristo e ele fala também sobre a preciosa justiça de Deus que é alcançada através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho dito, e talvez eu seja muito repetitivo nas aulas, aonde eu tenho trazido para os alunos uma visão de que tudo é pela graça, turma. Não é meritocracia, não tem como a gente pagar uma promessa, não tem como a gente compensar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Tudo que Cristo fez na cruz é meritocracia? Não, é graça, é favor imerecido. Pedro se apresenta como o seu próprio nome, especificando-se como servo e apóstolo. E o trecho de 2ª de Pedro, no capítulo 1, no versículo 16,
fortalece ainda mais essa certeza, já tendo escrito a primeira carta, essa é datada em pouco tempo depois, aproximadamente entre o ano 63 e 64 depois de Cristo. Todas as datas bíblicas, elas são aproximadas. Nós não temos uma exatidão nas datas bíblicas. Primeira de Pedro, ela é escrita aproximadamente em 60, 61. Segunda de Pedro, ela vem logo depois, 63, 64 depois de Cristo. Pedro, mais uma vez, reafirma que é um servo de Cristo, que é um apóstolo. A palavra apostolado significa enviado, né? Todas as pessoas que são enviadas, elas são apóstolos, apóstolas, enviados de Deus. A nomenclatura pouco importa, tá? Pastor, bispo, presbítero, a nomenclatura ela vai variar nos mais variados ministérios, né? Existem tantos ministérios aí que hoje a gente tem presbíteros, bispos, apóstolos, pastores, praticamente ocupando as mesmas funções. O importante não é isso. O importante é ministrar. O importante é ser um servo de Deus. O importante é ser usado pelo Senhor. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, no verso 15 e também no verso 16, demonstra-nos que Pedro escreve num período em que Paulo se torna conhecido entre os irmãos. Além disso, Pedro busca preparar a igreja contra os falsos mestres que se instaurariam em seu meio. Então, aqui no capítulo 3, 15 e 16, a gente vê que Pedro se refere a Paulo como alguém que é conhecido. Provavelmente Paulo estava escrevendo as suas cartas e fazendo as suas 3, viagens missionárias. Obviamente, Paulo, ele pregou numa extensão maior de povos e de igrejas do que Pedro. Agora, trabalho missionário foi feito pelos dois, eles eram contemporâneos. Tiveram uma tensãozinha no início, quando Pedro queria que a igreja gentílica se circuncidasse. Sim, Paulo vai falar para Pedro que era desnecessário a circuncisão para gentios. Eles eram circuncidados, Paulo e Pedro, porque eles eram judeus de natureza, mas não havia essa necessidade para as pessoas que estavam chegando agora e estavam sendo abraçadas pela igreja. Pedro, ele deixa um pouco o tema da perseguição, se bem que a perseguição continuava, tá, gente? Para focar objetivamente nos perigos das heresias, pois o período herético estava se aproximando. Eu já falei com vocês em algumas aulas passadas, mas é sempre bom a gente repetir o conceito da palavra heresia. Heresia é todo ensinamento sem fundamentação bíblica. Tudo aquilo que alguém pode ensinar sem uma fundamentação bíblica é coisa de falso mestre, de falso profeta, de falso pastor. Hoje em dia, não só nas seitas e nas religiões, a gente tem ouvido muitas heresias sendo disseminadas nos púlpitos. E essa é a preocupação do apóstolo Pedro na sua segunda carta. Esses ensinos heréticos estavam crescendo, estavam fomentando, estavam aumentando, e é um perigo uma igreja que não conhece a Bíblia, é um perigo uma igreja que não conhece Deus, porque essa igreja ela fica totalmente vendida, ela fica totalmente inocente diante de determinadas heresias, por ela desconhecerem na profundidade o evangelho.
pode pensar que aquilo ali faz parte da pregação, quando na verdade não é. É uma heresia. Eu vou até contar para vocês aqui algo que domingo passado eu estava assistindo aqui no YouTube. Geralmente domingo de manhã eu não vou à igreja, eu vou na igreja domingo à noite. Domingo pela manhã eu fico zapeando no YouTube várias igrejas, primeiramente para ouvir uma palavra, para me alimentar espiritualmente. Tem N pastores aí que pregam, mas também para ter produtos aí para as minhas aulas, né? Eu procuro assistir bastante gente dentro desse leque aí evangélico, e quando eu falo de evangélico, eu posso falar desde Augusto Nicodemos até Edir Macedo. Esse leque é muito amplo de evangélicos, de pastores. E aí eu estava ouvindo essas igrejas da modinha, essas igrejas do hype aí, da parede preta, uma delas aí no domingo, e o pastor introduziu o culto dizendo assim: nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando. E aí eu peguei a minha Bíblia e tentei achar esse texto bíblico e não encontrei. Não encontrei. Vamos dizer que o nome do pastor lá é José. Provavelmente estava em 3 José, capítulo 4, versículo 5. Nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando, eu não encontro na Bíblia. E ele estava pregando em cima disso. E aí a minha esposa entrou na sala e ela disse: isso é Paulo Vieira, isso é coach. Paulo Vieira do Método CIS, que vive dizendo nada fora do lugar, nada faltando, nada quebrado. E os púlpitos hoje me causam estranheza, porque os pastores eles querem ser coach e porque os coaches querem ser pastores, né? O Pablo Marçal, por exemplo, tem hora que ele está pregando provérbios igual um pastor. Então, o coach quer ser pastor, o pastor está querendo ser coach, está tudo muito trocado nesse evangeliquez. E o apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, ele vai dizer: não é assim. Heresias não podem ser disseminadas, tentando alertar a igreja. Não é revelado, ao contrário da 1ª carta. Tudo isso nos leva a crer, entretanto, que o autor permanecia em Roma. Não é revelado o quê, professor? O local da onde essa carta foi escrita. Diferente da 1ª carta, que nós temos um versículo que fala lá sobre a Babilônia, e na verdade não é a Babilônia física, né? É uma alegoria para a degradação do Império Romano. Mas na 2ª carta nós não temos esse versículo explícito revelado da onde seria, mas provavelmente deve ter sido na mesma geografia, ele deveria estar ali dentro ali do Império Romano, das imediações ali de Roma. Os destinatários de 2ª de Pedro fala sobre a expressão utilizada no capítulo 1, no versículo 1. Traz à tona a ideia de uma mesma honra, uma mesma graça, referindo-se a um povo que era considerado um povo de 2ª classe, isto é, os gentios, assim também como o samaritano, né? Havia um preconceito ali de raça. O autor enfatiza que em Cristo não há diferença entre pessoas, e não deve haver mesmo. São todos servos do mesmo Cristo, detentores da mesma fé. Nós não deveríamos fazer acepção de pessoas, porque o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas. Não importa se é branco, se é negro, se é indiano, se é brasileiro, se é japonês, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo. Essa discriminação, ela não é uma discriminação salutar, não é uma coisa boa nós
olharmos para um ser humano igual a nós e discriminá-lo pela cor da pele, pela nacionalidade ou até mesmo pela sua cultura, pelos seus diplomas ou até mesmo pelo seu nível social, pelo seu padrão econômico. Então é triste alguém que em 2025, 2026, 2027, século 21, ainda discrimina pessoas achando que somos superiores a alguém. Não somos. Somos todos Adãos. O trecho de 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 1, vai indicar que a carta tenha sido escrita aos mesmos destinatários da primeira, recobrando o seu ânimo. Então, a igreja de Jesus, que é uma igreja agora gentílica, não é uma igreja mais judaica, pessoas que estavam chegando depois do concílio lá de Jerusalém, liderado por Tiago, essas pessoas estão sendo abraçadas pela igreja, essas pessoas estão chegando agora na igreja e provavelmente essa segunda carta tem essas pessoas como destinatários. Gente que ainda não era profunda na fé, gente que poderia seguir um ou outro vento de doutrina por causa da sua superficialidade teológica, mas que Pedro está tentando alertar, pregar, falar do amor de Deus, falar da verdade. Pedro está tentando trazer esse alerta para nós que somos a igreja do Senhor. Eu esqueci de falar no início da aula, para quem está ao vivo, se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, tem um ícone aí embaixo no seu celular ou no seu computador de uma mãozinha. É só você apertar essa mãozinha, que é o levantar de mão. Aí vai brilhar aqui na tela para mim a mãozinha amarela, e aí eu já abro para você falar, você abre o seu microfone também para poder falar. Qualquer pergunta ou colocação ou participação, levanta a mãozinha, aí você participa da aula ao vivo com a gente e tira todas as suas dúvidas, porque esse é o ambiente para a gente não sair com nenhuma dúvida. Vamos falar de propósito? Pedro, ele reconhece e identifica e percebe a chegada de mestres heréticos que buscam corromper a verdadeira doutrina. Além de desonrarem a Deus, essas heresias afrouxam a moralidade da comunidade da fé. Então, o que o Pedro vai identificar? Ele vai perceber, ele vai reconhecer essa chegada de uma racinha, desculpa ser pejorativo com os hereges, mas é uma racinha que dissemina as suas heresias, os seus ensinos não basilados na Bíblia, sem base nenhuma bíblica. E esses ensinos, geralmente, eles vão corromper a verdadeira doutrina, a ortodoxia cristã. Porque nós temos uma ortodoxia cristã, nós temos uma ética cristã, vocês terão essa matéria ainda nesse curso, ética cristã. Nós temos uma ética cristã, nós temos uma praxis, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é céu, o que é inferno. Claro que tudo é lícito, mas nem tudo convém, como diz Paulo. Agora, essas heresias, elas virão camufladas para corromperem justamente essa doutrina, para desonrarem a lei de Deus. Ah, tem problema, Deus entende. Tem coisas que Deus não entende. Tem coisas que podem comprometer a nossa salvação. Então, o propósito dessa carta é alertar justamente essas pessoas
não serem levadas pela modinha, não serem levadas pelos hereges, porque eles estão aí em todo o tempo. Eu costumo dizer que os hereges não vão embora. Os hereges permanecem, os hereges continuam. Os hereges sentam do teu lado na igreja. Por incrível que pareça, quem senta do meu lado na igreja pode ser um herege. Por que não? Quando Cristo é tirado do centro, ou seja, quando a igreja deixa de ser cristocêntrica, logo ela segue um afrouxamento moral. Logo ela se torna uma igreja antropocêntrica, que o homem está no centro de tudo. Por meio da verdadeira doutrina, nós somos fortalecidos e só por ele podemos nos livrar da influência maligna da nossa natureza pecaminosa, porque nascemos em pecado. Fomos concebidos nesse estado pecaminoso. Paulo dizia, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Falando justamente da natureza pecaminosa. Nós não somos nenhum anjo, né? Tem pessoas que acham que já é anjo. Se é anjo, o que está fazendo aqui na terra ainda? Se é anjo, já deveria estar no céu. Eu nem sei como é que Deus te esqueceu aqui se você é um anjo. Um anjo. Não. A gente tem muito que santificar, que melhorar. Como eu disse, somos todos Adão. Agora, uma coisa é bem verdade. A única maneira da gente se livrar dessa influência maligna que existe, porque o mundo jaz no maligno, numa influência satânica, é quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, no centro do nosso culto, da nossa homilia, da nossa liturgia. O problema hoje é que tem muita gente que está tirando Cristo de cena. E o homem, o ser humano, é colocado em primeiro lugar. Esses dias eu ouvi uma canção numa igreja que certamente não é um louvor a Deus. Essa canção dizia mais ou menos assim: Deus vai preparar o palco para você brilhar. Isso não é nada cristocêntrico. Isso é antropocêntrico. Quem vai brilhar sou eu. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. Isso não tem nada de cristocêntrico. Esse louvor, ele não é vertical. Essa canção é uma canção horizontal, para que o meu próprio ego seja alimentado. E nós estamos carentes de cultos que são cultos cristocêntricos, aonde Deus está sendo celebrado, honrado, adorado, magnificado. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma era, um tempo aonde o ser humano ele está no centro de todas as vontades e de todas as decisões. É justamente isso que Pedro já vai falar com a gente há quase 2000 anos atrás, e a gente precisa alertar a igreja do mesmo modo nos dias atuais. Vamos falar agora dos fundamentos teológicos da segunda epístola de Pedro. Começando no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, ele fala sobre a justiça de Deus como base para se obter fé. A fé, ela não vem de outro modus operandi a não ser por ouvir e ouvir pela palavra. A base bíblica para se receber fé é ouvindo a palavra. Professor, eu estou com uma fé muito fraca. Então vai ler a Bíblia. Então vai ler a palavra. Que Deus ele vai aumentar a sua fé a partir do momento que você ouvir e ouvir pela palavra. No capítulo 1, no versículo 4, Pedro vai falar sobre a depravação da raça humana caída. Quando nós falamos de depravação,
nós estamos indo de mal a pior. Sodoma e Gomorra tá ficando para trás, perto dos absurdos que nós temos ouvido constantemente. Quando eu achei que já tinha ouvido tudo, aparece uma coisa nova que me escandaliza. Quando eu digo me escandaliza, não estremece a minha fé, porque a minha fé está na rocha, a minha fé está no Cristo. Mas me escandaliza no sentido de aonde iremos chegar. Que outro evangelho é esse? Como é que o ser humano conseguiu chegar a esse nível de depravação moral, ética e tudo mais que a gente pode colocar nesse bojo? Também no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, ele vai falar sobre a libertação dos eleitos da queda e os efeitos da libertação do meio do conhecimento de Deus pela fé. Essa libertação ela se dá a partir do momento que Cristo morre na cruz e ressuscita. A partir daquele momento, o Senhor Jesus, nos amando primeiro, nos libertou. E aí a verdade nos alcançou. Diz o texto, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós somos libertos. Hoje nós somos abençoados. Não há mais nada a ser feito. Ah, mas vou fazer um sacrifício. Não há necessidade. Sacrifício maior, sacrifício total, sacrifício suficiente foi feito lá na cruz. No capítulo 1, dos versículos 5 até o 11, ele vai falar da libertação da queda, que é preservada pela fé e resulta no estilo de vida cristão. Então, uma vez que uma pessoa se converteu de verdade, eu me converti de verdade, eu não sou um convencido, eu sou um convertido. Eu mudei a minha rota. A partir do momento que eu mudo a minha rota, o meu estilo de vida é diferente porque eu estou liberto. É um estilo de vida cristão. É um estilo de vida procurando ser exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé, procurando dar um bom testemunho para os que estão de fora. Não é quem está na igreja. Na igreja todo mundo é santinho, todo mundo é anjinho, só falta aquele negócio que o anjinho tem na cabeça assim, ó. A auréola, acho que é o nome. Só falta isso aí. Na igreja não precisa dar bom testemunho. É lá fora onde os pecadores estão. Viver uma vida cristã piedosa. No capítulo 2, dos versículos 4 a 9, Pedro vai falar sobre a condenação dos que procedem impiedosamente. Às vezes eu acho que o ímpio vai ficar impune. Às vezes eu acho que não há castigo para quem faz coisa errada. Leso engano. Há uma recompensa, não no sentido bom, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esse salário ninguém quer depositado na sua conta. Ah, quer que eu deposite a morte hoje? Não, eu passo esse salário. Mas é, na realidade, essa condenação daqueles que vão agir de maneira impiedosa. Quer viver uma vida impiedosa? Não olhar para nada nem para ninguém. Viveu agora, viveu aqui, curtiu o que tiver que curtir e não renunciar absolutamente em nada em nome da fé. No capítulo 3, dos versículos 10 até o versículo 13, ele vai focar na volta de Jesus. É uma mensagem que nós temos que pregar. O Jean precisa pregar lá na igreja dele,
quando tiver oportunidade. A Jaqueline tem que pregar lá na igreja dela, quando tiver oportunidade. Suelen, o Maicon, a Jane, a Joyce, todo mundo que está assistindo essa aula gravada, vocês precisam anunciar a volta do nosso mestre. Parar com esse negócio de pregar teologia do coach, parar com esse negócio de dizer que nós somos o ponto fraco de Deus, parar com esse negócio de dizer vinde como estais e fique como estais, aquelas mensagens meio água de salsicha, que você vai vencer em 2025, que você vai arrebentar, que vai deixar de ser caldo e vai ser cabeça, que a tua vida vai ser extraordinária, que esse é o ano do extraordinário. Gente, vamos pregar a volta de Jesus. Não está muito longe, está perto. Jesus está voltando e os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Também Pedro, capítulo 1, 19 ao 21, ele vai falar sobre a profecia que é da vontade divina e não da vontade humana. Não confunda a profecia com profetada. Tem muita profetada aí que é humana, mas a verdadeira profecia, ela é divina. No capítulo 3, versículo 8 e 9, a demora da vinda de Cristo, mas isso é uma oportunidade para a salvação, para o homem buscar a salvação. Porque tem muita gente que diz assim, eu escuto que Jesus vai voltar desde que eu sou pequenininho e eu já estou com 46 anos, eu já estou com 50 anos, 70 anos, Jesus não voltou até agora, não volta mais. Essa demora ainda é uma oportunidade para o evangelho ser pregado nos 4 cantos do mundo, principalmente na janela 1040. Nós vamos ver aqui no mapa em geografia bíblica. Essa é uma oportunidade para quem ainda não é de Jesus correr atrás do prejuízo e entregar a sua vida para o Senhor. Caso contrário, não haverá outra oportunidade, não haverá repescagem. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, fala sobre santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É muito importante nós vivermos uma vida de santidade, uma vida piedosa, comprou, pagou, não dando falso testemunho, não inventando mentira com o nome de ninguém, saindo de perto daqueles que corrompem a fé. As más conversações, elas acabam corrompendo os bons costumes, estão vivendo e buscando uma vida de santidade. No capítulo 2, versículo 10 a 18, ele vai falar sobre o combate aos falsos mestres. Como é que eu posso combater heresia, falso mestre, falsas ideias? A gente combate com apologética. O que é apologética? Vocês vão ter esse módulo lá no bacharel. Defesa da fé. Conhecendo a Bíblia, fazendo um bom curso teológico, tendo uma boa Bíblia de estudo, buscando, aprendendo, e aí você faz apologética, você combate as ideias hereges, as ideias erradas de muitos aí que estão disseminando heresias, alguns até se apostataram da fé. No capítulo 1, versículo 4, ele fala sobre o conhecimento de Deus para produzir a salvação. Está vendo como uma coisa leva a outra? A única maneira da gente estar perto de Deus produzindo santificação é conhecimento bíblico. 2 de Pedro 8, ou melhor, 1, de 8 ao 11,
ele vai falar sobre a busca constante da disciplina cristã. Vida cristã é uma vida de disciplina. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de alguns prazeres da carne. Alguns prazeres da carne você vai ter que renunciar. Isso aqui não é para mim, não. Eu até brinco, dizendo para os meus alunos, para o pessoal que convive comigo mais próximo, que eu sou um nazireu. Não sou muito nazireu não, porque raspei a cabeça, né? O nazireu não conhece navalha. Mas por que eu brinco dizendo que eu sou um nazireu? Porque existem coisas que eu não vou colocar diante dos meus olhos, existem coisas que eu não vou colocar na minha boca, eu não vou experimentar. Eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. É nesse sentido que eu digo que eu sou um nazireu, separado por Deus, porque Deus me escolheu. Então, vida cristã é uma vida de disciplina, é uma vida que você vai ter que dizer muitos nãos, talvez mais nãos do que sims. Tem gente que tem problema com nãos, não sabe dizer não, quer agradar todo mundo. Vida cristã, de repente, é vida de mais nãos do que sims. Mais recusas para passar pela porta estreita do que concessões. Pensa nisso. No capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai falar do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Professor, por que o senhor não está lendo na Bíblia todos esses textos? Se a gente for ler aqui na aula, essa aula vai demorar 3, 4 horas. Ao invés de terminar 9, 9 e meia, vai terminar meia-noite, meia-noite e meia. Mas eu passo como dever de casa. Depois, ao longo da semana, pega a tua apostila, confere todos esses textos, abre lá em 2 Pedro, dá uma conferida, dá uma lida, porque sem o Espírito Santo, nós não chegamos muito longe. 2 de Pedro 3,14, devemos estar sempre alicerçados no Senhor. Esse é o segredo para você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Alicerce espiritual. O alicerce, turma, não pode ser o homem. Eu não posso me apoiar na fé de ninguém. Ué, por quê? Não é o meu exemplo, não é o meu modelo, não é o meu líder. Se eu estou apoiado em alguém e esse alguém cair, eu estou escorado nele, eu vou cair também. Eu vou escandalizar também. Eu vou me perder também. Então, não se escore, não se apoie em ninguém. A nossa fé é no Cristo. Ele sim é nossa referência, ele sim é nosso paradigma, ele sim é nosso modelo. O homem é falho. Uma hora ou outra, você vê o homem aí dando uma escorregada, seja ele quem for. Vamos falar agora sobre o tema da segunda epístola de Pedro. A temática dessa carta, turma, é o verdadeiro conhecimento da fé cristã contra os falsos mestres, isso a gente já falou bastante, e a sua negação da parousia ou parousia. Os falsos mestres, eles negam a parousia, a parousia, que é um conceito grego para a segunda vinda de Cristo. Isso é a manifestação de Deus por meio de Jesus Cristo. É quando o Senhor voltará para buscar a sua noiva. E essa expectativa nós temos que ter. Eu até falei na aula que eu estava ministrando para a turma de Caxias no sábado, que se fosse uma escolha minha, eu não gostaria de morrer. Eu gostaria de ser arrebatado. A experiência da morte é uma experiência que só quem já perdeu algum parente, algum ente querido, algum amigo,
é uma experiência traumática. Se depender de mim, eu não quero morrer. Eu quero que Jesus volte antes da minha chamada. Mas não depende de mim, né? Depende de Deus. O momento que ele voltará para nos buscar. Isso é parousia. A expectativa de a qualquer momento a trombeta tocar e haver um rapto. E esse rapto é justamente o arrebatamento da igreja. Agora, existem algumas correntes teológicas que a gente não vai se estender muito aqui, porque isso já é uma aula de escatologia. Se Jesus volta antes da tribulação, se Jesus volta no meio da tribulação, se Jesus volta depois da tribulação, aí já é uma aula de escatologia. Todas essas correntes teológicas aí são válidas, nenhuma para mim é heresia, porque tem base bíblica para tudo. O momento exato a gente não sabe, mas estejamos preparados para tudo. E finalizando essa primeira carta, esse primeiro momento da aula de 2 de Pedro, nós temos um esboço lá na apostila. Sua apostila tem esse esboço. A introdução e a saudação de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. O verdadeiro conhecimento da fé cristã, capítulo 1, do 3 ao 21. Tem muita gente que conhece outras coisas, mas a fé cristã não conhece. Mas por que não conhece? Os pastores não pregam. Os pastores ficam nesse negócio nada quebrado, nada fora do lugar, nada bagunçado. Aí dá ruim, né? Os mestres falsos, capítulo 2. A parousia e a dissolução final, capítulo 3 até o verso 18. E a conclusão e a doxologia no capítulo 3, 18. O que é a doxologia? É justamente lembrar que o nosso Senhor virá, terminando com louvor, terminando com adoração, terminando com uma chamada para o arrependimento. Então isso é a doxologia. A doxologia é uma figura de linguagem quando nós temos uma expressão para Deus, que é uma expressão de louvor, é uma expressão de gratidão, é uma expressão por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Vamos então agora para a epístola de Judas, nesse segundo momento de aula, a nossa segunda epístola da noite, da aula, né? Para quem está vendo gravado, de repente está vendo de manhã, de tarde. Então é a nossa segunda epístola dessa aula. E na próxima aula a gente fica só com as 3 epístolas de João. Começando por uma base bíblica que está no livro de Judas. Judas capítulo 1, versículo também de número 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Aqui a gente já tem uma informação legal, importante. Esse Judas não é o Iscariotes, não é aquele que traiu Jesus. Esse Judas é o irmão do apóstolo Tiago. Muito provavelmente o Tiago que escreveu a carta de Tiago que nós estudamos aqui nas aulas passadas. Muito provavelmente esse Judas é o irmão do autor da carta de Tiago. Podemos destacar alguns pontos nessa carta de Judas. O primeiro ponto é que só tem um capítulo, tá? Então, Judas, a gente não fala assim, Judas, capítulo 1, versículo 3. Não, a gente só fala versículo 3, versículo 7, versículo 18, porque só tem um capítulo.
O autor se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo, a gente leu no versículo, irmão de Tiago. Devemos considerar que o autor faz questão de apresentar-se como irmão de Tiago, utilizando dessa figura para fortalecer o que será dito na carta, e isso então nos leva a crer que esse Tiago era alguém conhecido, provavelmente o mesmo autor da epístola de Tiago. Então, se o Judas ele faz questão de elencar essa questão do seu parente, do seu irmão de sangue, é porque provavelmente foi Tiago o escritor da carta. Aí depois, se você não lembra da aula de Tiago, tem pelo menos 4 Tiagos possíveis que podem ter sido o autor da carta. Tem Tiago de Alfeu, tem Tiago maior, tem Tiago menor e tem Tiago líder da igreja em Jerusalém, meio-irmão de Jesus. Eu, particularmente, fecho com o líder da igreja de Jerusalém. Mas há teólogos que dizem que não foi ele, foi Tiago de Alfeu. Mas esse Judas aqui, muito provavelmente, era irmão do autor da carta de Tiago. Falando sobre data, Eusébio de Cesareia, que é Caiu minha conexão, não? Voltou? Voltou? Aleluia! Então, Eusébio de Cesareia, que é um dos historiadores, juntamente com Flávio Joséfo, ele vai relatar que 2 netos de Judas foram convocados pelo imperador Domiciano, que reinou entre 81 e 92 depois de Cristo, para serem questionados acerca da descendência davídica. Então nós podemos presumir a partir disso que Judas ele já estava morto em 81 a 92. Nós podemos então supor que a escrita dessa carta seja por volta de 65 a 80. Claro que é um período grande, né? Entre 65 e 80 nós temos 15 anos. Mas nós não temos uma exatidão dessa carta. Só sabemos, pelo Eusébio de Cesareia, que os netos deles foram chamados em 81. Se os netos foram chamados em 81, é muito provável que ele já tinha sido falecido e que ele já tinha escrito a carta. Então a gente coloca esse período grande aí, extenso, de 65 a 81. Falando sobre local e falando também sobre a escrita, Eusébio sugere que a carta tenha sido escrita num espaço judaico. Algum lugar ali dos judeus ali. Algum lugar ali próximo às expansões ali judaica. Palestina, né? Algum lugar da Palestina. Alguns outros eruditos, entretanto, têm sugerido que a escrita de Judas pode ter sido dada durante uma viagem missionária. Eu não acredito. Eu acredito que foi em solo palestino, porque a gente não tem uma narração bem detalhada como as epístolas paulinas, aonde Paulo muitas vezes vai dizer aonde estava e para quem endereçava a carta. Muito provavelmente essa carta ela foi escrita nos territórios judaicos. Quem foram os destinatários de Judas? Alguns estudiosos entendem que a carta foi escrita para uma comunidade especial.
de cristãos gentios. Há, entretanto, quem acredite que as referências ao Antigo Testamento da carta e o fato do texto incluir destaques apocalípticos, judaicos, evidenciam que a carta tenha sido escrita para judeus cristãos. Bem, ela pode sim ter sido escrita para uma igreja gentílica, como é o caso da carta de 2 Pedro, sim, mas a segunda opção, que nada mais é do que judeus cristãos, comunidade judaica que se converteu, ela também não é de se jogar fora, não. A segunda opção é mais provável, mas com um adendo. A carta não é direcionada para um grupo específico. Não é só para judeu convertido, não é só para gentil. Mas judeus cristãos de todos os lugares. Por isso, a carta ela fica entre as epístolas gerais. Então, muitas vezes, a gente vai achar que essa carta é endereçada a alguém. Não é. Diferente das epístolas paulinas, que haviam, grupos bem específicos, Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, Paulo escrevendo aos Gálatas. Diferente, essa carta é uma epístola geral. Se é uma epístola geral, não há um povo específico. Há um povo geral. Judeus, cristãos, pessoas convertidas, gente que estava chegando agora na comunidade cristã. E isso é bom porque isso é abrangente, tá? Não restringe. Eu também acredito que o evangelho ele não pode ser algo restritivo. O evangelho tem que ser algo aberto para toda criatura. O evangelho tem que ser expansão. O tema dessa carta é a advertência sobre os falsos mestres na igreja. Tá vendo como tem uma sintonia? Por isso que eu deixei tudo para a aula de hoje, tá? Há uma sintonia de 2 Pedro com Judas. Parece que a temática é a mesma. A advertência dessa galera chamado apóstatas, chamado hereges. Esses falsos mestres, eles estão na igreja até hoje. Até hoje, esses falsos mestres estão nas nossas igrejas. E aí é perigoso, né? Perigoso porque estão ensinando um evangelho que não é bíblico. É dogmático, é histórico, é coach, é neuromarketing, neurolinguística. Tem muita técnica aí que é de se assombrar e não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Vamos falar agora em Judas sobre a teologia da epístola. Qual é a teologia de Judas? Letra A. Vai combater de forma veemente as heresias. Quando é que as heresias vão diminuir nas nossas igrejas? Quando a gente começar a combatê-las de forma veemente. O problema dos hereges é porque tem gente que dá audiência. E quando eu dou audiência para a heresia, vai continuar aquele movimento, aquele tipo de pregação ser disseminada. Letra B. Deixa claro a direção que a igreja deve tomar. Deixar claro a direção que a igreja deve tomar. A igreja precisa se posicionar em algumas pautas. A igreja, ela não pode ser volúvel. A igreja não pode ser Maria vai com as outras. A igreja não pode ser
da modinha, do hype. Ah, porque tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Deu certo lá, vai dar certo aqui. Nem sempre. Nem sempre aquilo que os nossos pastores forem buscar lá nos Estados Unidos, importando para o Brasil, aplicando na igreja local, vai dar certo. Por quê? Por causa da cultura. A cultura americana é uma, a cultura brasileira é outra. Existem coisas na igreja norte-americana que funcionam muito bem, mas se eu trouxer achando que é uma receita de bolo, eu vou confundir toda a minha membresia com um bocado de heresias. Muito cuidado, a igreja precisa se posicionar. Letra C. Admoestar os cristãos a manterem-se na tradição apostólica. Eles estavam ouvindo tantas vozes, mas tantas vozes, que eles estavam perdendo a essência. O problema de ouvir muita gente é isso. É você perder a sua essência. Tenho nada contra você ouvir todo tipo de pregador, de pregação, de pastor. Eu mesmo, como teólogo e cientista da religião, eu faço isso. Mas cuidado para que essas vozes não entrem de tal maneira que te confunda na profundidade da palavra. Eu acho que a melhor voz que você deve ouvir é a voz do Espírito Santo. Letra D. Apresentar um conteúdo extremamente cristocêntrico. Mais uma vez, eu falo o que eu falei lá na carta de 2 Pedro. A igreja hoje está muito antropocêntrica. A igreja precisa voltar a ter um culto racional, a ter um culto com uma expressão de louvor, de adoração vertical, não só horizontal. Letra E. Exaltação do monoteísmo e da trindade. O que é o monoteísmo? Nós acreditamos em um único Deus. E o que é a trindade? São 3 deuses? Não. É 3 em 1. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Quem é Jesus? É Deus. Quem é Deus? Pai? É Deus também. Todos eles têm o mesmo poder e a mesma essência. É igual a água. A água pode estar no estado líquido, ela pode estar no estado gasoso, que é o vapor, ou ela pode estar no estado sólido, que é o gelo. Mas não deixa de ser água. A fórmula é a mesma. H2O. A essência é a mesma. Letra F. Apresentar Cristo como Criador, Redentor, Legislador e Juiz. Jesus Cristo, ele não só é o Criador, ele também é o Redentor, e veio para nos salvar. E ele também é o Legislador, porque é tudo por ele e para ele. E ele também é o Juiz, e virá julgar os bons e os maus. Prepare-se, porque haverá o dia do julgamento final. Letra G. Apresentar Cristo como Deus da glória e da graça. Eu inverti, né? Deus da graça e da glória. Deus da misericórdia. Deus da majestade. Deus do amor. Mas também Deus do julgamento, hein? Deus da paz. Deus do poder. Deus da salvação. Mas também Deus da destruição. Deus do tempo da eternidade. Olha que coisa interessante, né? Apresentar Jesus como um Deus misericordioso, amoroso, majestoso, glorioso, mas também mostrar que ele é o juiz. E o amor não está acima da justiça. A justiça está acima do amor. Não é porque uma mãe ama um filho que o filho não deva ser condenado
Porque cometeu um crime. Acima do amor está a justiça. Então nós não podemos passar pano. Se a pessoa errou, ela precisa pagar. Todo crime, toda falta tem uma consequência. Letra H. Judas prega aqui na sua carta uma vida devota, uma vida piedosa, colocando Deus em primeiro lugar. Lembra do texto lá de Mateus? Buscai, em primeiro lugar, o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Aonde é que nós nos perdemos? Buscando as demais coisas. Priorizando, colocando numa lista de prioridade, número 1, eu. E aí, se der tempo, Deus. Não, tá tudo errado. A lista de prioridade é Deus em primeiro lugar. Se der tempo, se Deus me abençoar, eu. Então, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Letra I. Não basta crer, pois a fé saudável, ela é acompanhada de boas obras. Eu acho que ele aprendeu isso aqui com o irmão dele, Tiago, hein? A fé sem obras é morta. Não basta crer, porque a partir do momento que nós cremos e somos batizados, nós somos salvos. E como salvos, nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é bondade, fidelidade, amor, mansidão, paz, domínio próprio, benignidade. A benignidade é você aprender a fazer o bem, sem olhar para quem merece. Porque tem gente que não merece nada. Mesmo assim, a gente é bom. Mesmo assim, a gente faz o bem. A vida cristã, a fé saudável está acompanhada de boas obras. Você precisa desenvolver isso. Eu sei que é difícil, principalmente quando você está magoado, melindroso, foi traído, foi passado para trás, inventaram conversa com o teu nome, mentiras, te caluniaram. Mas continue fazendo o bem. Continue sendo cristão. Eu brinco com os nossos alunos dizendo, a gente ainda é crente. Aí eles dão risada. A gente ainda é crente. É uma pura realidade. E terminando, letra J, a carta de Judas ela vai abordar um aspecto que ele mesmo chama, e nós na teologia também chamamos, de aspecto escatológico, fazendo as tratativas da vinda de Cristo. O que é um aspecto escatológico? Não é mais o aqui e o agora, é o já e o ainda não. O ainda não é a mansão celestial, é o ainda não é a nossa eternidade com Deus, o ainda não é a nossa coroa, o nosso galardão. Então nós vivemos essa tensão, né? Do já e do ainda não. O já é o reino de Deus estabelecido na terra, mas o ainda não é porque o melhor ainda está por vir. A gente ainda não tem vivido a completude do que Deus tem para nós. Eu ouvi uma frase muito legal no domingo, um pastor que disse, na live que eu estava assistindo, ele disse o seguinte, se a gente for para o céu, o mais perto que a gente vive do inferno é isso aqui. Isso aqui que a gente está vivendo, se nós formos para o céu, é o mais perto do inferno que a gente passou. Mas se a gente for para o inferno, o mais perto do céu que a gente viveu é isso aqui. É o que a gente está vivendo hoje. Então, gente, tomara que a gente vá para o céu. Para isso, busquemos a santidade, busquemos a vida com Deus, busquemos
uma vida de frutos do Espírito. Lá na tua apostila tem esse esboço aqui de Judas. Versículo 1 e 2, introdução e saudação. Versículo 3 e 4, penetração dos falsos mestres. Gente, eles entram, hein? Eles não pedem licença, eles estão em todo lugar. Na tua igreja aí deve ter uma meia dúzia. Olha pro lado que você acha eles aí. Do 5 ao 16, caráter do ímpio, julgamento futuro dos falsos mestres. Haverá uma recompensa para essa turma. Do 17 ao 23, resistência contra os falsos mestres. A igreja precisa se posicionar como povo da promessa, povo eleito, geração de Deus. E no verso 14 e 15, não sei se está errado, porque tem lá do 17 ao 23, depois dá uma conferida. 14 e 15 tem lá a conclusão e a bênção final. De repente ele fez a conclusão antes, 14 no 15 deu a bênção final. Mas vamos conferir esses números aqui para bater certinho lá na sua... para bater certinho com a sua apostila e para bater certinho com os seus estudos. A gente se vê, turma, na próxima aula.